Em depoimento à Justiça, o publicitário Maurício Cabral, irmão do ex-governador Sérgio Cabral, admitiu que recebeu mais de R$200 mil de uma empresa de fachada. Ele é um dos 6 réus de um processo que investiga a lavagem de dinheiro obtido como propina. Interrogado pelo juiz federal Marcelo Bretas, Maurício Cabral afirmou que recebeu R$240 mil sem que tenha prestado serviço. Ele disse que o valor foi depositado na conta da empresa de publicidade dele como adiantamento de um futuro trabalho. O negócio seria intermediado por Carlos Miranda, que fechou o acordo de delação premiada e confessou ser operador de esquema de propina chefiado pelo ex-governador do Rio. O trabalho nunca apareceu e o Carlos nunca mais falou comigo. E foi exatamente sobre esse trabalho específico, Excelência. Esse dinheiro, então, que veio de graça do senhor através do senhor Carlos Miranda, são esses 240 mil. Esses 240 mil reais, senhor. Veio crédito a partir da Survey Mar e Serviço. Survey Mar e Serviço, é. Maurício Cabral é acusado pelo Ministério Público Federal de receber e lavar dinheiro de propina. Os pagamentos foram realizados pela empresa de fachada Survey Mar e Serviços, ligada à FW Engenharia, que tinha contratos com o governo do Rio. Maurício Cabral negou que o dinheiro recebido teria relação com o irmão. Eu comentei com o Carlos, se você tiver algum conhecido, algum cliente que possa me indicar, me ajuda, né? E sempre ratifiquei para qualquer cliente desses que eu já comentei, ou futuramente, falei assim, não trabalha para o governo? Tem algum contato com o governo? Tem contrato com o governo? Não tem, então eu vou trabalhar. A Secretaria Estadual de Fazenda paga hoje integralmente o mês de novembro aos servidores ativos da Educação e do DEGASE. Os funcionários ativos, aposentados e pensionistas da Segurança também recebem o salário integral nesta quinta. E o mês de setembro será quitado hoje para 25 mil servidores que ainda não haviam recebido. Na quarta-feira da semana que vem, o governo do Rio promete zerar toda a dívida com o funcionalismo, com exceção do 13º deste ano, que deve ser pago apenas em janeiro. O acordo que vai garantir o dinheiro para a quitação dos atrasados foi assinado no fim da manhã de hoje pelo governador Luiz Fernando Pezão e o banco BNB Paribas, em Brasília. Mas ainda falta o aval do Ministério da Fazenda. São 2 bilhões e 900 milhões de reais que devem entrar na conta do Estado em 3 dias. Alívio para os estudantes de escolas federais. O governo do Rio voltou atrás e decidiu manter a gratuidade no transporte público. Chegar todo dia na escola poderia pesar mais no bolso de estudantes da rede federal do estado do Rio no ano que vem. Um decreto do governo Pezão previa o fim do benefício para esses alunos, já a partir de janeiro. Mas o decreto foi revogado e a Secretaria de Educação decidiu manter o custeio. Cerca de 27 mil estudantes de 53 escolas federais seriam prejudicados com o corte. Para muitos, uma perda que poderia até inviabilizar o acesso à escola. Eu, por exemplo, moro em Madureira, entendeu? Então, até ele se deslocar até o colégio, por mais que seja 1 ou 2 condução, sempre faz falta, né? Eu espero que o passe livre não acabe, porque vai prejudicar bastante. Na ponta do lápis, um aluno que more, por exemplo, em Gramacho, Duque de Caxias, precisaria desembolsar R$ 488 por mês para estudar no Pedro II do centro do Rio. Qual é uma família pobre que ganha um salário mínimo e meio que possa manter um filho no colégio que gaste R$500 de passagem por mês. O passe livre assim é o dinheiro que pesa no final da conta no mês das famílias. Por quê? Porque é um dinheiro que poderia estar indo para você pagar a conta de luz, para você pagar a comida da casa. Em maio, o Estado havia decidido cortar a gratuidade por entender que a legislação atual só prevê o benefício para alunos das redes estadual e municipal. Já o Ministério da Educação diz que esse é um programa de autonomia estadual e que não poderia ser assumido pela União. O MEC também argumenta que a Constituição não prevê a obrigação da gratuidade de transporte nesse caso. Com o impasse a respeito da responsabilidade pelo benefício, um projeto de lei na Alerj pretende atribuir ao governo do estado a tarefa de custear o transporte de alunos matriculados na rede federal. A proposta, de autoria de 37 deputados, já foi aprovada em primeira discussão, mas ainda precisa de uma nova aprovação na Alerj.
A previsão é que a questão seja resolvida ainda este ano. Um levantamento da Defensoria Pública Estadual escancara a violência por parte de agentes do Estado com pessoas presas em flagrante. De cada 10 pessoas presas, 3 relataram agressões, maus tratos e até tortura. A cada 18 horas, o Rio tem uma denúncia de tortura em detidos por crimes diversos. E eu converso com o coordenador de Defesa Criminal da Defensoria Pública do Estado, Emanuel Queiroz, que está aqui conosco. Muito boa tarde, Emanuel. Seja bem-vindo aqui no Repórter Rio. Boa tarde, muito obrigado. O que levou a Defensoria a fazer esse levantamento? Com a implantação das audiências de custódia, que significam levar as pessoas detidas em flagrante num espaço de tempo exíguo à presença de um juiz, do órgão de acusação, que é o Ministério Público, do órgão de defesa, que é a Defensoria Pública, para análise não só da questão da necessidade ou não daquela prisão em flagrante, mas para análise principalmente da condição física e psíquica daquela pessoa que foi detida. Por quê? Porque todos os estudos, há anos, de quem estuda violência policial e tortura, aponta que existem 2 focos fundamentais de maus tratos praticados pelos agentes estatais. O primeiro, no momento da detenção das pessoas, e o segundo, durante a manutenção no cárcere. A gente fala de agentes do Estado, são policiais militares, são servidores do DEGAS, os inspetores prisionais, e há mais algum? São tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar, mas também tem essas figuras da Lapa presente, Centro presente, essas outras figuras, mas também tem muita agressão por parte dos populares. Isso a população agride também os detidos em flagrante. E é um fenômeno que é um fenômeno cultural brasileiro. Porque qual é o perfil dessas pessoas que são aprisionadas? Em sua maioria, mais de 60% são negros e pobres. Quando a gente está falando presos em flagrante, são qualquer tipo de crime? Qualquer tipo de crime, desde do furto de um alimento até um homicídio. O universo que vocês exploraram tem mais de 11 mil pessoas? Exatamente. O número certo foi de setembro de 2015 a setembro de 2017. Foram 11.689 pessoas entrevistadas. Em 2 anos, 35% dessas pessoas falaram que sofreram algum tipo de agressão, de violência. Esse número pode estar subdimensionado? Certamente, porque nós que entrevistamos essas pessoas no cárcere, e muitas delas omitem esses fatos da gente. É muito comum o cidadão falar, não, eu tomei só uns tapas. Como se isso fosse algo comum, fosse uma prática cotidiana. Que não deixa de ser uma agressão. Sim, a violência, ela permeia. São casos absurdos. Me recordo de um caso de uma moça que foi furtar um alimento num supermercado e foi detida pelos seguranças e foi estuprada pelos seguranças. Os casos são grotescos, são absurdos. O que a Defensoria vai fazer para tentar diminuir isso aí, pelo que vocês estão colocando, virou um hábito? O fundamental é tornar isso público, aclarar essa realidade. A sociedade tem que deixar de ignorar a prática rotineira de tortura. Só se gritou no Brasil contra a tortura em um determinado momento histórico em razão da ditadura, que a tortura era institucionalizada. Mas ela permanece institucionalizada, só que ela não atinge mais aquele grupo social da época da ditadura. Ela agora atinge a todos. Atinge fundamentalmente o grupo que era escravizado há mais de 100 anos aqui nesse país, que demonstra o conteúdo racista, infelizmente, da nossa nação. Defensor Público Emanuel Queiroz, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Muito obrigado, mais uma vez. Depois do intervalo, a polícia faz operação para prender milicianos que atuam no Rio e na Baixada Fluminense. E análise da final da Copa Sul-Americana. A gente volta já.